Você segura a caixa de pizza com as mãos trêmulas. Não é só o peso da caixa, é o peso do silêncio da rua deserta, iluminada por luzes frias que piscam como se vacilassem diante da noite. A mansão à sua frente ergue-se como um gigante adormecido, cercada por grades douradas que brilham sob a lua. O portão se abriu sozinho, como se a casa tivesse esperado apenas você. Seus passos ecoam no caminho de pedras, cada um mais hesitante que o anterior. O cheiro da pizza quente mistura-se com o perfume adocicado das flores do jardim. É estranho. Aquele aroma parece fora de lugar em meio àquele palácio de sombras e riqueza. Você engole seco, sentindo que não deveria estar ali, mas já é tarde para recuar. A campainha antiga toca com um som grave, como o toque de um sino em um funeral. A porta dourada da mansão se abre devagar. Primeiro, um rangido metálico. Depois, uma fresta de luz dourada escapa, cortando a escuridão da noite. E então, a figura aparece. Um homem em cadeira de rodas, elegante, vestido de preto. O bilionário. O ar ao redor dele parece pesar mais. Os olhos profundos e frios analisam você como se percorressem cada detalhe da sua alma. No instante em que seus olhos se cruzam, algo inexplicável acontece. Ele paralisa. A mão dele, firme no braço da cadeira, começa a tremer. O rosto, que carrega a frieza de quem nunca se curva diante de ninguém, agora está imóvel, quase quebrado. Ele olha para você como se tivesse visto um fantasma. Você sente o coração disparar. Não deveria ser assim. Para ele, você é apenas mais um entregador. Mais uma figura anônima que entra e sai sem deixar rastro. Mas não é isso que você vê no olhar dele. Há medo, a surpresa, a dor, como se sua simples presença fosse uma ameaça. O silêncio cresce, sufocante. Você tenta disfarçar, pigarreando, erguendo a caixa. Pizza, senhor. A voz falha, pequena diante da grandiosidade do salão atrás dele. Lustres de cristal brilham como estrelas aprisionadas. Escadas de mármore sobem como caminhos para o céu. O ar cheira a madeira polida e dinheiro velho. Tudo parece perfeito demais, bonito demais e por isso mesmo assustador. Mas o bilionário não se move. Apenas respira fundo, como se o mundo tivesse parado. Seus olhos não desgrudam do seu rosto. E por um instante, você sente que não está mais vestido com seu uniforme de entregador barato. Sente que ele enxerga outra coisa. Uma memória, uma sombra, algo que você não entende. Você estende a pizza mais perto, tentando encerrar o momento. Mas a mão dele não se mexe. A voz dele sai baixa, rouca. Onde você conseguiu esse rosto? O sangue congela em suas veias. A pergunta não faz sentido. Você abre a boca para responder, mas não há palavras. Ele não espera. Os olhos se enchem de uma melancolia que não combina com a imagem de poder que sempre exibiu. Não pode ser, ele sussurra mais para si mesmo do que para você. Atrás dele, uma empregada aparece. Uma senhora idosa, de uniforme impecável. Quando ela vê você, a bandeja em suas mãos cai. O som metálico ecoa no mármore como um tiro. Os olhos dela se arregalam e ela murmura algo quase inaudível. Mas você ouve, o mesmo olhar da mãe dele. A frase atravessa o ar como uma faca. Você sente o chão se mover sob os pés. A mãe, como aquela mulher poderia saber algo sobre sua mãe? E por que o bilionário agora está pálido, como se tivesse perdido todo o sangue do corpo? Ele fecha os olhos, respira fundo e por um segundo parece lutar contra si mesmo. Quando abre novamente, há lágrimas presas que ele tenta esconder. Mas já é tarde. Você viu, você sentiu. Um vento gelado atravessa o corredor e apaga algumas das velas do lustre. O salão mergulha em sombras ainda mais densas. A porta atrás de você range, como se quisesse se fechar sozinha. Você não sabe o que é mais assustador. O silêncio pesado do bilionário, o olhar incrédulo da empregada. Ou a sensação estranha que arde no fundo do peito, como se algo dentro de você estivesse prestes a ser revelado. E então, ele finalmente fala: você não deveria estar aqui. As palavras não soam como um aviso qualquer. Soam como uma sentença, um presságio. Algo que vai muito além de uma simples entrega de pizza.
Você sente a caixa escorregar um pouco das suas mãos suadas. O cheiro da massa quente já não é reconfortante. Parece enjoativo. A mansão inteira parece respirar, como se tivesse acabado de acordar. O bilionário desvia os olhos por um instante, mas é tarde demais. O que ele tentou esconder já se tornou uma ferida aberta diante de todos. Você não é apenas um entregador, não para ele. E o que acontece a partir daqui vai mudar sua vida para sempre. A dúvida plantada de que o entregador não é apenas um estranho, mas alguém ligado ao bilionário e ao passado da mansão. Você ainda está parado na porta, tentando recuperar o controle da respiração. A caixa de pizza pesa nas mãos, como se tivesse se transformado em pedra. O bilionário continua imóvel, apenas os olhos em movimento. E esses olhos parecem queimar, atravessando sua pele, vasculhando camadas que você mesmo nunca ousou explorar. Não é um olhar comum. Não é a curiosidade fria de um homem rico observando o uniforme gasto de um entregador. É um olhar que reconhece, que machuca, que desperta uma memória adormecida. A sensação é tão estranha que sua garganta seca. Você engole em seco, mas o nó não desce. A empregada, ainda trêmula, tenta recolher a bandeja caída. Mas a cada vez que os olhos dela cruzam com os seus, a expressão de pavor aumenta. Como se ela tivesse visto esse mesmo rosto, esse mesmo olhar anos atrás, em outra vida. Você sente vontade de perguntar, de quebrar aquele silêncio opressor com qualquer palavra, mas não consegue. Porque no fundo, teme a resposta. O bilionário finalmente se move. Lento, tenso. A mão dele sobe até a boca, como se quisesse esconder algo. Mas não consegue. Ele inspira fundo, respira pesado e quando fala, a voz sai arrastada, cheia de um peso que você não entende. Esse olhar é igual. Igual a quê? Igual a quem? A pergunta explode na sua mente. Você pensa em todas as possibilidades. Talvez ele esteja confundindo você com alguém. Talvez seja apenas o reflexo da luz, uma coincidência absurda. Mas quanto mais tenta se convencer, mais impossível fica ignorar o que sente. Porque no fundo, você também não consegue parar de encarar aquele homem. Algo nele incomoda, algo nele mexe com você de um jeito que não consegue explicar. Você pisca e por um instante vê uma cena que não é sua. Um quarto amplo, cortinas vermelhas, uma mulher sorrindo com doçura. O bilionário mais jovem de pé ao lado dela. O sorriso dele é diferente. Não é essa frieza que você conhece. É o sorriso de alguém apaixonado. Você pisca de novo e a visão some, mas o arrepio permanece. A mansão parece viva. Cada detalhe que você observa, os retratos antigos nas paredes, os vasos com flores já quase secas, o piso de mármore que reflete sua imagem trêmula, tudo parece observar de volta. Tudo parece lhe dizer, você não é um estranho aqui. O bilionário gira a cadeira levemente, como se tentasse se afastar, mas é inútil. Ele ainda está preso ao impacto da sua presença. Por quê? Você tem esses olhos? Repete mais baixo, quase um lamento. Você não sabe o que responder. A pizza já não importa. A fome de alguém naquela mansão é o detalhe menos relevante agora. O que importa é a fome de respostas que começa a crescer dentro de você. A empregada interrompe, a voz dela trêmula, carregada de medo. Senhor, ele não sabe. Não ainda. As palavras ecoam no salão e você sente como se cada sílaba fosse um fio puxando. Você para dentro de um segredo que não pediu para conhecer. Não sabe? Não sabe o quê? O bilionário respira fundo e o olhar dele se torna mais duro. Ele decide quebrar o momento, como se tentasse recuperar o controle da situação. Deixa a pizza na mesa, diz seco, mas a voz treme levemente. E vai embora. Você caminha hesitante, atravessando o salão como quem pisa em território proibido. Cada passo é acompanhado pelos olhos atentos da empregada. Você sente que, se virar de repente, vai flagrá-la chorando. Mas não olha para trás, não consegue. Quando chega à mesa de mármore, coloca a pizza com cuidado. O cheiro quente se espalha no ar, mas é como se ninguém na sala tivesse apetite. Você respira fundo, tentando parecer natural, e se prepara para sair.
Mas antes de alcançar a porta, a voz do bilionário corta o ar novamente. Qual o nome da sua mãe? O corpo inteiro gela. A pergunta vem como uma flecha certeira, impossível de ignorar. Você se vira devagar, encarando aqueles olhos que agora já não escondem nada. Eles imploram por uma resposta. Eles temem por uma resposta. Você hesita. A boca abre, mas o nome não sai. Porque nesse instante, uma lembrança perdida invade sua mente. Um berço vazio, uma mulher chorando em silêncio e uma sombra masculina se afastando da porta. Você aperta os punhos. Não sabe se aquela lembrança é real ou apenas fruto da pressão do momento. Mas sabe de uma coisa, há um segredo aqui, e você está no centro dele. O bilionário percebe sua hesitação. Os olhos dele se enchem de algo que parece dor. Como se cada segundo sem resposta fosse uma tortura. Ele começa a dizer algo, mas se cala. Aperta os lábios, gira a cadeira de rodas e se afasta para dentro da mansão. A empregada então avança um passo. Ela olha diretamente nos seus olhos e a voz, embora fraca, carrega uma verdade que rasga o ar. Você tem o mesmo olhar que ela. Você sente o mundo desmoronar ao redor. Quem é ela? Sua mãe? Alguém que você nunca conheceu? Porque todos ali parecem reconhecer algo que você mesmo não entende. A porta atrás de você se fecha com um estrondo, mesmo sem ninguém tocá-la. O eco preenche cada canto da sala e você percebe, não vai sair dali sem respostas. E agora, o olhar do bilionário não é o único que o incomoda. É o olhar da própria casa. Das paredes, dos retratos e até de si mesmo no reflexo do mármore. Como se todo o universo conspirasse para lhe revelar uma verdade que pode destruir tudo, a porta fechada e a sensação de aprisionamento, como se não houvesse mais volta. O silêncio é tão pesado que parece que a própria mansão respira junto com você. O som distante do vento atravessa as frestas das janelas altas, fazendo as cortinas de veludo balançarem como espectros. O bilionário não desvia os olhos. Ele segura a pizza, mas não fecha a porta. Não se apressa, não agradece, não afasta a cadeira para encerrar o momento. Apenas diz com voz baixa e firme: espere. A palavra é simples, mas cai sobre você como uma sentença. Seu coração dispara e, de repente, a caixa vazia nas suas mãos se torna inútil, mas impossível de largar. Esperar para quê? Você tenta sorrir, como se fosse apenas mais um cliente indeciso, mas o ar parece mais denso, sufocante, como se algo estivesse prestes a explodir. Você olha ao redor, tentando encontrar uma saída para o desconforto. Os retratos na parede observam você com olhos pintados que parecem vivos. Um deles mostra uma mulher jovem, de olhar melancólico. E por alguma razão, o rosto dela prende sua atenção. Há algo familiar naquela expressão, e é como se a tinta do quadro lhe atravessasse a alma. O bilionário percebe. Não olhe para ela, ele diz de repente em tom brusco, mas é tarde demais. Você já viu. E a sensação de reconhecimento é tão forte que parece que o chão cede sob seus pés. Você engole seco. Quem é ela? O bilionário não responde. Apenas gira levemente a cadeira, tentando se recompor. Mas a pausa prolongada só aumenta o peso do silêncio. Até a empregada, que estava parada mais ao fundo, abaixa os olhos como se temesse que qualquer palavra fosse abrir uma ferida que deveria permanecer escondida. Você não aguenta. Por que quer que eu espere? Ele aperta os dedos contra o braço da cadeira, respira fundo, mas a resposta não vem de imediato. O tempo se alonga. Cada segundo parece uma eternidade. Então, finalmente, a voz dele surge. Quase um sussurro, porque preciso ter certeza. Certeza de quê? A pergunta explode na sua mente, mas antes que consiga formulá-la, a empregada intervém. Senhor, não... Ele ergue a mão, interrompendo-a. O gesto é autoritário, mas a mão treme. Basta! A empregada recua, mordendo os lábios, como se carregasse uma verdade que não ousa revelar. Você percebe que não é apenas o silêncio que sufoca. É o que está por trás dele, segredos que ninguém quer dizer em voz alta. O bilionário leva a pizza até a mesa, abre a caixa e deixa o cheiro quente preencher o ar. Mas ninguém toca nela.
O gesto parece mais simbólico do que real, como se ele precisasse de algo para ocupar as mãos, esconder o nervosismo que cresce em cada fibra do corpo. Ele olha para você outra vez. O olhar não é apenas de curiosidade, é de dor, de perda, de arrependimento. Pique, a palavra ecoa pelo salão. Você sente que não tem escolha. Algo dentro de você o obriga a obedecer, como se aquela casa tivesse decidido prendê-lo ali. O tempo passa devagar. O tic-tac de um relógio antigo na parede soa como marteladas na sua cabeça. Cada batida é mais alta que a anterior. Você tenta controlar a respiração, mas a sensação de estar diante de algo maior que você cresce, engolindo tudo. A empregada aproxima-se devagar, inclinando-se para o bilionário, como se fosse tentar convencê-lo em segredo, mas a voz dela é audível o bastante para chegar até você. Ele não deveria saber assim, não desse jeito. O bilionário fecha os olhos por um instante, como se fosse esmagado por lembranças. Quando abre novamente, o olhar se fixa em você. Você já se perguntou, por que nunca conheceu toda a verdade sobre sua mãe? A pergunta atinge você como um soco invisível. O silêncio que antes era apenas constrangedor, agora se torna insuportável. Você sente que o ar some dos pulmões. As lembranças fragmentadas que surgiram mais cedo voltam como flashes. Uma mulher chorando, um berço vazio, uma sombra que desaparece na noite. Você não responde. Não consegue, mas o bilionário percebe sua reação. Eu sabia. Ele murmura quase para si mesmo. Bluisho, esse olhar não poderia mentir. A empregada chora baixinho, e o som das lágrimas dela ressoa no salão como uma confissão silenciosa. Você sente que está à beira de uma revelação que pode mudar tudo, mas ao mesmo tempo, algo em você teme descobrir. O bilionário se aproxima, girando a cadeira até ficar mais perto. O rosto dele está pálido, as mãos trêmulas. Ele abre a boca para falar, mas nesse exato momento, o som de uma batida ecoa pela mansão. 3 pancadas fortes, vindas de algum lugar no andar de cima. Todos congelam. O silêncio anterior é quebrado, mas não de um jeito que traz alívio. Pelo contrário, a tensão aumenta, sufocante, como se a própria casa tivesse reagido ao que estava prestes a ser revelado. O bilionário ergue a cabeça lentamente, os olhos arregalados. A empregada cobre a boca com as mãos em pânico. Você sente o coração disparar. Quem ou o que está no andar de cima? E, principalmente, por que essa presença interrompeu o momento? Exato em que a verdade estava prestes a ser dita. Você ainda sente os ecos daquelas batidas, vindas do andar de cima reverberando, dentro da sua mente. O silêncio que se segue é tão denso que chega a doer nos ouvidos. O bilionário parece petrificado, os olhos fixos no teto como se pudesse ver através dele. A empregada mais jovem ainda cobre a boca, tentando conter o choro. E então, como que invocada por aquela tensão invisível, uma figura surge no final do corredor luxuoso. Seus passos são lentos, mas cada movimento carrega a solenidade de décadas guardadas entre aquelas paredes. Uma mulher de cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo, mas olhar firme. Ela veste um uniforme antigo da casa, já fora de moda, como se tivesse saído de um retrato esquecido. Você não a conhece, nunca a viu antes. Mas a reação do bilionário é imediata. Os olhos dele se arregalam e a respiração fica mais pesada, quase dolorosa. A mulher para no centro do corredor. O silêncio é quebrado apenas pela voz dela, baixa, mas clara como um golpe certeiro. Ele tem o mesmo olhar da mãe dele. As palavras não são apenas um sussurro, são um disparo. Elas atravessam o salão, rasgam o ar e se alojam dentro do seu peito como uma revelação que você não estava preparado para ouvir. Mãe. Você escuta esse nome como se fosse a primeira vez. E ao mesmo tempo, como se sempre tivesse esperado por ele. O mundo ao redor perde a nitidez. O chão parece se dissolver. As paredes se afastam e, de repente, você não está mais na mansão. Está dentro de si mesmo. Um clarão toma conta da sua mente. E as memórias esquecidas começam a se acender em fragmentos dolorosos. Você vê um quarto pequeno,
iluminado por uma janela onde cortinas simples balançam ao vento. Uma mulher jovem, de cabelos negros soltos, segura você nos braços. O calor do colo dela envolve sua pele e a sensação é de segurança, de amor absoluto. Ela canta uma melodia baixa, quase um sussurro que embala o seu coração. Você tenta se agarrar a esse momento, mas ele se desfaz como fumaça. Outro fragmento surge. Você correndo em um jardim, pés pequenos tocando a grama molhada. A mesma mulher ri, uma risada leve, sincera, enquanto observa brincar. Você olha para trás procurando alguém. Então, vê a sombra de um homem distante. Ele observa de longe, mas quando seus olhos se encontram, ele vira o rosto e desaparece. Você tenta correr atrás, mas tropeça, e a memória se apaga. O próximo flash é mais escuro. Um choro abafado. A mesma mulher, sentada na beira da cama, escondendo o rosto nas mãos. Você é pequeno demais para entender. Tudo o que sabe é que ela sofre. Você se aproxima, tenta tocá-la, mas ela apenas sorri entre lágrimas e beija sua testa, como se aquele gesto fosse uma despedida. A dor aperta o peito. O coração dispara. E então, uma última imagem. O berço vazio. A porta se fechando. A sombra de um homem, mais uma vez desaparecendo. O eco de passos pesados indo embora. A certeza de abandono. Você volta ao presente arfando, como se tivesse ficado sem ar. O salão gira ao seu redor. A mansão parece se mover. As luzes piscam levemente, como se a própria casa tivesse se transformado em testemunha das memórias que finalmente emergiram. A empregada mais velha, a que surgiu no corredor, caminha até você. O olhar dela é carregado de uma tristeza profunda, mas também de uma espécie de compaixão. Eu a servi nesta casa. Antes de tudo, antes de ele decidir, ela lança um olhar cortante para o bilionário, que abaixa a cabeça incapaz de encará-la. A mãe dele era diferente. Ela trouxe luz para este lugar, e você carrega essa mesma luz nos olhos. Você se afasta um passo instintivamente. As mãos suam, a garganta trava. O bilionário tenta intervir, mas a voz dele falha. Basta, não fale. A mulher não se intimida. A cada palavra, a atmosfera se torna mais pesada, mas também mais clara, como se a névoa de anos de silêncio estivesse finalmente se dissipando. Ele precisa saber. Não pode viver no escuro para sempre. Você respira fundo, mas as palavras não saem. O coração parece que vai explodir. O que aquilo tudo significa? O que aconteceu com sua mãe? Porque todos parecem saber de uma história que lhe foi roubada. Você encara o bilionário. O olhar dele é de tormento. Não é a frieza que mostrou antes. É dor, é culpa, é medo. Diga, sua voz sai firme, mesmo que por dentro você esteja tremendo. Quem era minha mãe? O silêncio se arrasta por segundos, que parecem uma eternidade. O bilionário fecha os olhos, como se cada lembrança fosse uma lâmina atravessando sua alma. Quando abre novamente, há lágrimas contidas. Ele começa a falar, mas antes que qualquer palavra se forme, uma corrente de ar gélido percorre o corredor. As luzes tremulam. O relógio antigo marca 1 hora exata com um som metálico cortante. Você se vira instintivamente para o retrato da mulher na parede. Por um instante, jura que os olhos dela se movem, encarando diretamente você. O coração para. O bilionário se cala. A empregada mais velha leva a mão ao peito, murmurando uma prece em silêncio. E você entende que as memórias que acabaram de despertar não são nem metade do que ainda está escondido. Seu estômago se revira como se tivesse engolido pedras. O silêncio ainda ecoa, pesado, mas o que pulsa dentro de você é mais barulhento do que qualquer som. Perguntas. Por que aquela mulher, que parecia ter saído das próprias paredes da mansão, mencionou sua mãe? Por que o bilionário, esse homem tão poderoso, acostumado a mandar e ser obedecido, pareceu tão abalado diante de você? A chama da desconfiança nasce pequena, quase tímida, mas em segundos se alastra dentro de você, incendiando cada pensamento, cada lembrança, cada pedaço daquilo que você acreditava ser verdade sobre si mesmo. Você encara o bilionário. Ele tenta recompor a postura na cadeira,
Ajeita a manta sobre as pernas, força um ar de autoridade. Mas o olhar não engana. Há rachaduras na máscara. A cada segundo parece mais evidente. Ele teme você, ou teme o que você representa. A mulher mais velha, parada no corredor, ainda o observa com olhos marejados. O rosto dela carrega a mesma gravidade de quem guarda um segredo por décadas. Você sente que ela disse mais do que deveria. Isso, ao invés de trazer respostas, apenas amplia a escuridão. Sua respiração fica curta. O coração dispara. Você tenta racionalizar, mas não consegue. As imagens que vieram à mente, o colo quente da mãe, o jardim, o choro abafado, o berço vazio, se misturam ao presente, confundindo realidade e memória. Você dá um passo à frente. O que estão escondendo de mim? O bilionário abre a boca, mas a voz falha. Ele olha para a empregada mais velha como se pedisse silêncio. Mas ela, determinada, sussurra. Ele tem o direito de saber. Você sente uma pontada de raiva. O ele que todos falam não é mais você. É como se estivessem se referindo a outra pessoa. Alguém que você ainda não conhece, mas que habita dentro de você. O bilionário se inclina um pouco na cadeira. Força firmeza na voz. O que aconteceu no passado não importa. O que importa é o agora. Você o interrompe, a voz mais alta do que pretendia. Não importa para você. Para mim, é tudo. A mansão parece tremer com suas palavras. O eco volta das paredes frias, como se a própria casa reagisse ao confronto. O silêncio se prolonga. Você sente que está prestes a perder o controle. É como se o ar estivesse envenenado. Como se cada inspiração trouxesse mais dúvidas, mais veneno, mais desconfiança. Você olha novamente para o retrato na parede. O olhar da mulher pintada é sereno, mas agora parece acusador. Como se dissesse, descubra, não aceite meias-verdades. De repente, tudo ao redor parece suspeito. O cheiro da mansão, doce demais, escondendo algo podre. O relógio antigo marcando cada segundo como um aviso. A maneira como a jovem empregada evita seu olhar, como se soubesse de algo que não pode revelar. Até o próprio bilionário, que até então parecia intocável, agora parece frágil, exposto, humano demais. A chama da desconfiança cresce. Você sente calor por dentro, mas ao mesmo tempo um arrepio percorre sua pele. As mãos suam, a boca fica seca. Você começa a perceber que toda a sua vida pode ter sido construída em cima de um muro de silêncio. E esse muro começa a rachar diante dos seus olhos. Você não consegue evitar. A pergunta escapa como um grito sufocado. O que vocês estão escondendo de mim? A velha empregada se aproxima um passo. As lágrimas finalmente escorrem pelo rosto dela. Ela abre a boca para responder, mas o bilionário a interrompe com um olhar severo. Não é preciso palavra alguma. O poder dele ainda pesa sobre ela. Ela recua, engole o choro e o silêncio volta a reinar. Isso o deixa ainda mais desconfiado. Você sente que se não arrancar essa verdade agora, pode nunca mais ter a chance. Mas antes que consiga insistir, algo acontece. Um barulho seco, metálico, ecoa pelo corredor, como se uma porta tivesse sido destrancada ou como se uma corrente tivesse caído no chão. O som é forte o bastante para fazer todos se virarem. O bilionário fecha os olhos, como se o mundo desabasse dentro dele. A velha empregada leva a mão à boca em pânico. Você percebe que esse som não foi comum. Foi um aviso. E no fundo do seu peito, a chama da desconfiança se transforma em algo maior. A certeza de que, atrás de alguma porta naquela mansão, está a resposta que todos tentam impedir que você descubra. O som metálico ainda ecoava no corredor, como se a própria mansão tivesse despertado de um sono profundo. O bilionário fechou os olhos, derrotado. A velha empregada tremia, incapaz de pronunciar uma palavra. Você, com o coração acelerado, sentiu que aquela corrente caída não era apenas ferro batendo no chão. Era um chamado. E quando você se preparava para exigir respostas, o bilionário, com a voz rouca e quase quebrada, murmurou: "Se você tiver coragem de saber, então siga-me." O silêncio que se seguiu àquela frase parecia esmagar o ar dentro do corredor luxuoso. Se você tiver coragem de saber,
Então siga-me. Aquelas palavras, sussurradas pelo bilionário, soaram como uma sentença, como um portal se abrindo diante dos seus pés. Seu corpo estremeceu e por um instante você pensou em recuar, em largar aquela pizza fria no chão e correr para longe daquela mansão. Mas algo mais forte, quase invisível, agarrou suas pernas e o obrigou a permanecer. O homem à sua frente, preso à cadeira de rodas, mas cercado por uma aura de domínio, girou lentamente o controle da máquina. O som suave das rodas contra o assoalho ecoava como um anúncio solene. Cada rotação parecia puxá-lo mais fundo, para dentro de um segredo que jamais deveria ser revelado. Você sentiu o cheiro de madeira antiga, misturado ao leve perfume de incenso que se espalhava pelo ar. A cada passo, o corredor parecia se estreitar, como se a casa inteira quisesse empurrá-lo para dentro de sua garganta sombria. A empregada antiga continuava parada, os olhos marejados, tentando pronunciar palavras que jamais conseguiam sair. Você lançou um último olhar a ela, buscando alguma explicação, mas tudo o que recebeu foi um leve aceno negativo da cabeça, um aviso silencioso para não prosseguir. Ainda assim você avançou. O bilionário não olhava para trás, apenas conduzia sua cadeira com firmeza, como se conhecesse cada sombra, cada silêncio daquela mansão. Finalmente ele parou diante de uma porta dupla, alta, feita de madeira escura, com entalhes de flores e símbolos que pareciam vivos, sob a luz bruxuleante dos lustres. Havia correntes soltas caídas no chão, como se aquela porta tivesse permanecido selada por anos, talvez décadas. Ele tocou o metal frio com a ponta dos dedos. Seu gesto era lento, quase reverente, como alguém que invoca um espírito adormecido. Esta casa guarda mais do que paredes e memórias, disse ele, sem olhar para você. Não, ela guarda escolhas. Escolhas que destruíram vidas. Seu estômago revirou. O que poderia existir atrás daquela porta que justificasse tanta dor? A empregada, ao longe, fechou os olhos e sussurrou, quase sem voz. Não faça isso, senhor. Por favor, não o arraste para esse abismo. Mas ele ignorou. Virou-se pela primeira vez, encarando você com uma intensidade que atravessava a pele, carne e os ossos. Seus olhos estavam úmidos, vermelhos, mas cheios de uma determinação assustadora. E se você realmente deseja entender por que a sua mãe foi mencionada, entre comigo. Aquela frase perfurou sua mente como uma lâmina. Sua mãe, aquela palavra dita com tanta gravidade, trouxe flashes de imagens distantes. Um perfume doce que você mal lembrava, mãos delicadas afagando seus cabelos e depois um vazio. Um buraco negro de ausência. Você respirou fundo. Um passo à frente, outro. A madeira rangeu sob seus pés, e a sensação era de atravessar um limite invisível, ou como quem caminha da luz para a escuridão. O bilionário empurrou as portas, que se abriram lentamente, rangendo como um grito abafado. Do outro lado, a escuridão era quebrada por pequenas velas espalhadas em suportes antigos. A sala parecia um mausoléu. Quadros cobertos por panos brancos alinhavam-se nas paredes. No centro, uma mesa de madeira antiga exibia fotografias emolduradas, todas viradas para baixo, como se alguém tivesse tentado esconder rostos, silenciar vozes. O ar estava pesado, úmido, como se ali dentro o tempo tivesse parado. Você estendeu a mão e, hesitante, virou uma das fotografias. O choque o fez prender a respiração. Era uma mulher. Jovem, de longos cabelos negros, olhar suave, incrivelmente parecida com você. Seu coração disparou. Você deixou o quadro cair com um baque seco. O bilionário fechou os olhos, como se estivesse condenado a reviver uma dor eterna. Mas sim, murmurou com a voz embargada. Ela era sua mãe. O mundo pareceu girar. Sua visão escureceu nas bordas, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Sua mãe, ali naquele retrato escondido, ligada àquele homem que você mal conhecia. Você quis gritar, exigir respostas imediatas. Mas antes que pudesse, o bilionário ergueu a mão, pedindo silêncio. Ele apontou para os outros quadros cobertos, ainda intocados. Já há mais do que você pensa, mais do que você pode suportar. Mas se veio até aqui, precisa ver tudo,
Seu corpo estava dividido entre fugir e permanecer. Mas a mansão parecia respirar ao seu redor, empurrando-o para a revelação. Você se aproximou dos panos brancos. A ponta dos seus dedos tocou o tecido áspero. Um arrepio percorreu sua espinha. E quando você puxou o pano, revelando o quadro oculto, seus olhos se arregalaram, porque não era apenas o rosto da sua mãe que estava ali. Era também o dele. O bilionário mais jovem, sorridente ao lado dela, como um casal. O choque atravessou seu corpo como um raio. Seu coração quase parou. E antes que pudesse articular qualquer palavra, o bilionário quebrou o silêncio. Agora você entende por que não posso mais fugir. As velas vacilaram, como se uma corrente de ar tivesse atravessado a sala fechada. E nesse instante, algo atrás de você se moveu. Um estalo de madeira, um passo lento no assoalho. Você girou o corpo de repente, mas não viu ninguém. Ainda assim, a sensação era clara. Havia mais alguém naquela sala. A sala parecia respirar junto com você. Cada parede, cada móvel antigo, cada quadro com olhos pintados que te seguiam. A mansão inteira vibrava em silêncio, como se aguardasse o que estava prestes a acontecer. O peso da verdade se tornava cada vez mais insuportável. Desde que cruzara aquela porta, o mundo deixou de ser simples. Não era mais sobre uma pizza, não era mais sobre um cliente. Era sobre você, sua origem, sua mãe e aquele homem diante de você. Ele não falava, mas seu olhar era mais cortante que qualquer palavra. As rugas em seu rosto denunciavam anos de dureza, mas os olhos carregavam um tormento que você não conseguia decifrar. Parte raiva, parte arrependimento, parte uma confissão silenciosa que ele se recusava a soltar. Você já sabe, disse ele por fim, a voz rouca. Por isso seus olhos queimam quando me olham. Você sentiu o estômago revirar. Era verdade. Algo dentro de você gritava que aquele homem estava ligado ao seu sangue, que cada palavra dele perfurava um espaço escondido da sua memória. Mas aceitar seria assinar um pacto com um passado que sempre te foi negado. A empregada, ainda parada perto da porta, parecia tão tensa quanto você. As mãos dela tremiam discretamente. Ela sabia, sempre soube, e o silêncio dela agora era cúmplice. Mas por que não me contou antes? Você perguntou, a voz mais firme do que esperava. O bilionário estreitou os olhos. Porque a verdade é uma arma. E eu não sabia se você estava pronto para segurá-la. A mansão estalou com um trovão distante, como se o próprio céu tivesse se revoltado com aquelas palavras. O vento soprou pelas janelas altas, apagando metade das velas. A penumbra engoliu parte da sala, deixando você e ele em um jogo de luz e sombra, como inimigos prestes a se enfrentar em um duelo sem retorno. Você se aproximou, passo a passo, até sentir o calor da respiração dele. A cadeira de rodas rangeu levemente quando ele se inclinou para a frente. Eu não preciso da sua piedade, você disse, quase cuspindo as palavras. Só quero essa verdade. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Por alguns segundos, você acreditou que ele não responderia. Mas então, seus lábios se moveram devagar. E o que saiu de sua boca foi como uma sentença. Porque você é o meu maior erro. A frase cortou o ar como uma lâmina. Sua mente rodopiou, tentando processar. Seu corpo inteiro pareceu negar aquelas palavras. Você era o erro? Você era o segredo que ele passou a vida escondendo? Você sentiu o sangue ferver. As lembranças fragmentadas de sua mãe. Os olhares furtivos dela. As noites em que chorava sem explicação. Tudo começava a ganhar um novo peso. Se sou um erro, você rebateu. Os olhos marejados de raiva. Então por que me trouxe até aqui? O bilionário respirou fundo, as mãos tremendo sobre os braços da cadeira. Ele parecia lutar contra algo dentro de si. Finalmente murmurou, porque erros também cobram preço. E o preço está batendo à porta. Nesse instante, um estrondo sacudiu a mansão. A porta do salão tremeu violentamente, como se alguém do outro lado a golpeasse com força. A empregada deixou escapar um grito, e você instintivamente recuou. O bilionário, no entanto, manteve-se frio, como se já esperasse. Chegou a hora, disse ele. Você encarou a porta, o coração disparado.
sentindo que algo muito maior do que vocês dois estava prestes a invadir aquela sala. A maçaneta começou a girar lentamente, emitindo um rangido metálico. Você prendeu a respiração. Quando a porta finalmente se abriu, não entrou vento, nenhum inimigo visível. Apenas uma mão feminina, frágil, com cicatrizes profundas no pulso. Uma mão que você reconheceria em qualquer lugar. Era a mão da sua mãe. A porta abriu-se devagar, rangendo como se arrastasse consigo décadas de segredos. Você não respirava. O coração martelava em seu peito, cada batida mais forte que a anterior. E então, naquela penumbra carregada de suspense, uma mão atravessou a fresta. Uma mão feminina, marcada por cicatrizes antigas, queimaduras e cortes cicatrizados que a pele jamais conseguiu esconder. Seu corpo congelou. Você conhecia aquela mão. Era impossível não reconhecer. Ela embalou seus sonhos de infância, enxugou suas lágrimas mais amargas e, ao mesmo tempo, foi a mão que se afastou de você na noite em que desapareceu. A mão de sua mãe. A empregada recuou 2 passos, levando as mãos à boca, sufocando um soluço. O bilionário, no entanto, permaneceu imóvel. Nenhum sinal de surpresa. Era como se ele já soubesse que aquele momento chegaria. Como se tivesse esperado anos para que essa porta finalmente se abrisse. A figura da mulher surgiu lentamente no vão da porta. Seu rosto estava encoberto por um véu de sombra, mas a postura curvada, os ombros pesados e os olhos que tremiam de dor eram inconfundíveis. Você quis correr até ela, abraçá-la, exigir explicações, mas as pernas não obedeciam. Estavam presas por correntes invisíveis. Mãe! Sua voz saiu em um sussurro mais frágil do que nunca. Ela ergueu o olhar. Cada olhar, cada palavra, cada lembrança trazia novas cantos rachaduras na sua alma. De repente, um trovão retumbou sobre a mansão. As luzes piscaram e, no reflexo dos vidros altos da janela, você viu algo que o congelou. O reflexo não mostrava apenas vocês 3. Mostrava uma 4ª figura, parada atrás de todos. O reflexo revelou uma sombra feminina alta, o rosto encoberto por um véu escuro. Ela não estava na sala, só aparecia no vidro. Você se virou instintivamente, mas não havia ninguém atrás de vocês. Quando voltou o olhar para o reflexo, a figura levantava a mão lentamente, apontando diretamente para você. Você piscou várias vezes, como se o reflexo fosse apenas uma ilusão da sua mente cansada. Mas não, a figura continuava ali, presa no vidro da janela, imóvel, com o rosto coberto por um véu escuro. A mão erguida apontava diretamente para você, como uma acusação silenciosa que atravessava a alma. Seu corpo estremeceu. Você se virou rápido, mas não havia nada atrás de vocês. Apenas o vazio da sala, as velas vacilando, o bilionário com o olhar pesado e sua mãe sufocada em lágrimas. Quando voltou os olhos para o vidro, a figura já não estava mais lá. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquilo não era imaginação, era um aviso. Aka, o que foi? Sua mãe perguntou, apertando sua mão com força. Você está pálido. O que você viu? Você hesitou. Como explicar algo que nem você compreendia? Mas antes que pudesse falar, o bilionário suspirou fundo e murmurou. Ele viu. Essas 2 palavras caíram sobre você como uma sentença. O silêncio que se seguiu foi mais perturbador do que qualquer grito. Do que está falando? Você exigiu, a voz trêmula. Quem era aquela no reflexo? Ele desviou o olhar, encarando a escuridão da janela como se buscasse forças ali. Sua mãe nunca esteve sozinha naquela noite. E você também não. As palavras dele encheram o ar de veneno. Sua mãe, em choque, recuou um passo, como se tivesse levado um golpe invisível. Não, ela gritou. Você não tem o direito de arruinar isso. Ele não precisa saber. A sala explodiu em tensão. Cada palavra parecia uma faca invisível que os cortava. Você sentia as respostas tão perto, mas ao mesmo tempo fugindo de você. Saber o quê? Sua voz ecoou, rasgando o silêncio. Do que vocês estão falando? Sua mãe chorava, soluços que pareciam vir das profundezas da alma.
Eu fiz o que precisei fazer para te proteger. Ela murmurava, sem coragem de erguer o olhar. Mas esse homem nunca vai perdoar o que aconteceu. O bilionário inclinou-se para a frente, as mãos trêmulas nos braços da cadeira. O rosto dele estava sombrio, mas os olhos ardiam com algo entre raiva e dor. Você merece a verdade, disse ele encarando você, mas vai doer mais do que qualquer cicatriz que já carregou. Você engoliu em seco, o coração batia tão rápido que parecia querer escapar pela boca. A mansão inteira parecia se curvar sobre você, esperando pela revelação. Oh, então diga. Você exigiu quase implorando. Diga a maldita verdade. O bilionário fechou os olhos, como se reunisse coragem. Quando os abriu novamente, lágrimas silenciosas escorriam pelas rugas. Naquela noite, a noite em que ela desapareceu, você não ficou sozinho. Ela deixou alguém no seu lugar. As palavras demoraram para fazer sentido. Você arregalou os olhos, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Alguém no meu lugar. Sua mãe caiu de joelhos, o rosto entre as mãos. Os soluços eram tão fortes que pareciam despedaçá-la. Eu não podia te levar comigo, ela confessou, a voz rasgada. Então eu deixei outro em seu lugar. O choque atravessou seu corpo como um raio. Você sentiu náusea, confusão, desespero. Outro? Quem? O que você está dizendo? A empregada, até então silenciosa, chorava em um canto, murmurando algo como uma oração. Você a ouviu repetir entre soluços. Perdão, senhor. Perdão pela troca. Troca. A palavra explodiu em sua mente. Você cambaleou para trás, o corpo inteiro em colapso. Vocês me trocaram? O bilionário não desviou os olhos, firme como uma rocha. Não trocaram, esconderam. O verdadeiro filho ficou. O impostor foi levado. Seu mundo girou. Verdadeiro filho, impostor. Você sentiu que tudo o que acreditava sobre si mesmo, sua identidade, estava sendo destruído em segundos. Sua mãe ergueu o rosto molhado de lágrimas e, com a voz desesperada, gritou: Você sempre foi meu filho. Mesmo que o sangue diga o contrário, você sempre foi. O chão pareceu sumir debaixo dos seus pés. A revelação não era apenas dolorosa, era destruidora. O bilionário chorava em silêncio. Sua mãe implorava perdão. E você, no meio deles, não sabia mais quem era. E então, no meio da confusão, um novo som quebrou o ar. Passos lentos ecoando pelo corredor. Cada batida no assoalho era um aviso. Você ergueu os olhos para a porta. E antes mesmo de ver quem vinha, você sentiu. A verdade tinha forma. A verdade estava chegando. A porta se abriu sozinha, rangendo. Uma silhueta masculina surgiu contra a luz fraca do corredor. O rosto ainda encoberto pela sombra, mas os traços eram idênticos aos seus. Era como olhar para um espelho distorcido. Uma versão de si mesmo que nunca deveria existir. A porta rangeu devagar, arrastando cada segundo como se fosse uma tortura. Os passos ecoaram no assoalho compassados, cheios de uma segurança que não combinava com a atmosfera sufocante da sala. Então você ouviu. A silhueta masculina avançou para dentro, a penumbra revelando pouco a pouco seu rosto. O ar deixou seus pulmões em um sopro seco. Era como olhar para um reflexo vivo, uma duplicata imperfeita de você mesmo. O mesmo formato de olhos, a mesma linha da mandíbula, a mesma postura rígida. Mas havia algo diferente. Aquele olhar não carregava confusão ou medo, carregava ódio. Sua mãe sufocou um grito, levando a mão à boca. O bilionário, imóvel em sua cadeira, apenas deixou escorrer uma lágrima silenciosa. Então é verdade, você murmurou, sem acreditar no que via. Não existe outro. A figura sorriu de canto. Um sorriso frio, calculado, cheio de rancor. Não outro, o verdadeiro. Essas palavras atravessaram seu peito como punhais. O chão parecia se abrir e sua cabeça girava. Verdadeiro? O que isso significava para você? O que restava da sua identidade se de repente o sangue, a herança e até mesmo a história que você acreditava viver eram postos em dúvida? Sua mãe caiu de joelhos chorando. Não, gritou desesperada. Não existe verdadeiro ou falso.
Eu amei vocês dois. Eu tentei salvar vocês dois. O bilionário, com a voz carregada de dor, completou. Mas ela falhou. E alguém pagará o preço do sangue. O silêncio que seguiu foi sufocante. O outro você deu mais um passo, seus olhos fixos nos seus, queimando de ressentimento. Você tomou o que era meu. As palavras dele eram veneno. Meu lugar, minha vida, meu direito. Você cresceu sem saber da verdade, enquanto eu... Ele apontou para as cicatrizes em seus braços. E pum, enquanto eu fui jogado na sombra, como um erro que nunca deveria existir. Você sentiu o corpo estremecer. Cada palavra dele rasgava sua mente. De repente, os olhares acusadores, os segredos sussurrados, as memórias quebradas de sua infância começaram a se alinhar como peças de um quebra-cabeça macabro. Sua mãe soluçava, implorando: eu só queria proteger vocês. Se eu tivesse escolhido um, o outro seria destruído. Eu não podia perder nenhum, mas era tarde. O rancor do homem diante de você já não tinha volta. Ele ergueu o braço, mostrando uma cicatriz em forma de linha profunda que cruzava o peito. Cada gota do meu sangue foi o preço que paguei pelo seu conforto. Você acha que pode simplesmente existir enquanto eu carreguei toda a dor? O bilionário fechou os olhos, a voz saindo em um sussurro pesado. A dívida de sangue não pode ser ignorada. O destino exige equilíbrio. Você deu um passo para trás, o coração disparado. Então, querem que eu pague pelo que aconteceu? Por algo que nem escolhi? O outro você sorriu amargo. Não se trata do que você escolheu. Se trata do que você é, um erro vivo. As palavras ecoaram como marteladas em sua mente. Você sentia a raiva crescer dentro de si, misturada com medo e desespero. A chama da desconfiança, que vinha queimando desde o início, agora se tornava uma fogueira que consumia seu peito. Sua mãe, desesperada, agarrou os dois braços, um em cada mão, como se pudesse unir dois mundos que jamais se encaixariam. Chega, gritou chorando. Se existe um preço a pagar, que seja eu a pagá-lo. Mas o bilionário foi implacável. Não, Hannah, você já pagou demais. Agora o sangue decidirá. O silêncio caiu como um véu. O outro você deu um passo adiante, encarando-o nos olhos. Então vamos acabar com isso. Só um de nós merece continuar. Seu corpo tremeu. Você percebeu que não havia fuga, nem espaço para recusar. Aquela noite não terminaria sem que a dívida fosse cobrada. O vento soprou pelas frestas da janela, fazendo as velas oscilarem violentamente. No reflexo do vidro, mais uma vez, surgiu a sombra com o véu negro, a mesma que você vira antes. Ela não se movia, apenas observava, mas dessa vez, seus lábios se mexeram em silêncio, como se pronunciassem uma única palavra: escolha. O outro você ergueu a mão, revelando uma lâmina fina escondida no casaco. A luz das velas refletiu no metal, faiscando como uma sentença. A sala inteira pareceu prender a respiração. Você sabia, em instantes, seria forçado a decidir entre lutar pelo direito de existir ou sucumbir à sombra que o acusava. A lâmina cintilou sob a luz vacilante das velas, como se o próprio destino estivesse refletido naquele fio de metal. Seus olhos se fixaram no brilho prateado, e o tempo pareceu desacelerar. Cada respiração tornava-se pesada. Cada batida do coração ecoava como um tambor de guerra no silêncio da sala. O outro você segurava a arma com firmeza, a raiva moldando cada linha de seu rosto. O ódio acumulado por anos agora transbordava em uma fúria incontida. Esta noite acaba aqui. A voz dele era firme, carregada de ressentimento. Só um de nós merece carregar o nome, o sangue e a verdade. Você quis falar, argumentar, encontrar uma brecha, mas a garganta estava seca, como se a própria realidade tivesse roubado suas palavras. Sua mãe, desesperada, se colocou entre vocês dois, lágrimas escorrendo como rios intermináveis. Parem, ela suplicou. Nenhum de vocês precisa se ferir. Eu assumo toda a culpa, toda a dor. Mas não permitirei que meus filhos se destruam. O bilionário, no entanto, ergueu a mão, interrompendo-a. Sua expressão era pesada, resignada, como a de alguém que carrega uma sentença há anos. Hannah, não há como evitar. O destino sempre cobra.
Seus olhos se voltaram para você. Depois para o reflexo de si em carne e osso, diante de você. Um precisa escolher, o outro precisa pagar. As palavras eram um veneno que corria em suas veias. Você sentia que todo o peso do mundo estava sobre seus ombros. O outro você deu um passo à frente, levantando a lâmina mais alto. Escolha assim, impostor. Lute ou aceite sua morte. O reflexo no vidro voltou a surgir. A figura encoberta pelo véu negro, imóvel, os lábios repetindo. A mesma palavra muda. Escolha. Você sentiu seu corpo estremecer. A mente gritava para fugir, mas as pernas estavam presas ao chão. O coração implorava para lutar, mas o medo esmagava qualquer impulso. Sua mãe se ajoelhou segurando seus pés, implorando: "Por favor, não faça isso! Vocês são sangue do mesmo sangue, não precisam se matar." Mas o outro, você apenas cuspiu as palavras como lâminas invisíveis. Ele não é meu sangue. Ele é a sombra que tomou meu lugar. Você recuou um passo, mas a parede gelada da mansão encostou em suas costas. Não havia saída. Não havia fuga. O mundo inteiro o empurrava para o abismo da decisão. E então, o bilionário murmurou algo que congelou seu coração. O preço do sangue não é apenas morte, é sacrifício. Um de vocês terá que abrir mão da própria existência. Sacrifício. Essa palavra ressoou dentro de você como um trovão. Você olhou para a lâmina, para os olhos de seu outro, para o reflexo no vidro. Sentiu que cada possibilidade trazia sua própria ruína. Se lutasse, estaria aceitando a culpa de um crime que nunca cometeu. Se aceitasse a morte, seria o fim sem sequer ter conhecido a verdade. Então, pela primeira vez, uma terceira voz ecoou na sala. Não era a de sua mãe, nem a do bilionário, nem a do outro você. Era um sussurro vindo de dentro de sua mente, profundo e enigmático. A escolha não é entre ele e você. A escolha é entre ser ou deixar de ser. Suas mãos tremeram. Você percebeu que não era apenas uma luta contra um rival de sangue. Era uma luta contra si mesmo. Contra a verdade que se escondia nas entranhas do seu passado. O outro você avançou, a lâmina a centímetros de sua pele. Seu reflexo no vidro piscou e, por um instante, foi como se você visse as duas versões de si colidindo, fundindo-se em uma única figura partida. Seu peito queimava. A respiração se tornava impossível. O ar parecia desaparecer da sala. Você sabia que qualquer decisão ali mudaria não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Sua mãe gritava, o bilionário chorava em silêncio e a sombra com o véu sorria. Você ergueu a mão, sentindo uma força que não sabia que possuía. Seus olhos se encontraram com os do rival. E então, finalmente, sua voz saiu firme, como uma sentença. Se é o sangue que vocês querem, então o sangue será o preço. A lâmina brilhou mais uma vez, descendo em direção a você. Mas dessa vez, você não desviou. O som do metal cortando o ar ecoou pela sala. Houve um grito, mas não se sabia de quem. Quando abriu os olhos, você viu o chão tingido de vermelho. A lâmina tinha atingido alguém, mas não você. Sua mãe estava caída, o corpo entre você e a lâmina. O sangue escorrendo pelo chão frio da mansão. Você respira fundo, como se cada molécula de ar fosse a última dentro daquela mansão sufocante. O cheiro de madeira encerada, o frio do mármore, sob os seus pés e o eco das palavras que acabaram de ser ditas ficam gravados na sua mente como cicatrizes invisíveis. Atrás de você, o bilionário, esse homem que a vida inteira você nunca soube chamar de pai, permanece sentado, derrotado, preso em sua própria riqueza. Os olhos dele ainda estão marejados. Você sabe que pela primeira vez em anos, aquelas lágrimas não são de raiva nem de orgulho ferido, mas de arrependimento. Só que arrependimento não preenche os buracos de uma infância perdida. Arrependimento não devolve as noites em que você chorava sozinho com fome. Arrependimento não substitui o abraço que você nunca recebeu. Ele estende a mão uma última vez, quase implorando, mas você não se move. Sua decisão já foi tomada. E naquele silêncio pesado, você percebe, às vezes a maior vitória não é ganhar algo. É escolher não se corromper com aquilo que deveria ter sido seu desde o início.
Você vira as costas. Um passo, 2 passos. Cada movimento ecoa pelo corredor como o som de correntes sendo quebradas. Você sente o peso da mansão desmoronando sobre os ombros dele e não sobre os seus. Do lado de fora, a noite está fria. A chuva fina começa a cair, molhando seu uniforme de entregador de pizza. Mas pela primeira vez, essa chuva não parece castigo. Parece batismo. Como se lavasse de você os restos de uma dor que não pertence mais à sua vida. Enquanto caminha até sua moto, sua mente explode em memórias contrastantes. O cheiro simples da sua casa humilde, o sorriso da vizinha que sempre te ajudou com comida quando a fome apertava, o calor dos poucos amigos verdadeiros que você conquistou pelo caminho. Pessoas que nunca tiveram um centavo para te oferecer, mas que te deram algo que dinheiro nenhum compra: presença, afeto, dignidade. Você olha para trás por um segundo. Pela janela, consegue ver a silhueta do bilionário ajoelhado, sozinho, cercado por tudo o que sempre acreditou ser poder. Ouro, cofres, quadros, joias. E ainda assim, nada daquilo impede que ele esteja mais pobre do que você jamais esteve. Porque ele perdeu aquilo que não tem preço: o direito de ser chamado de pai. O ronco do motor da sua moto quebra o silêncio da madrugada. A cada metro que você se afasta, o peso no peito parece diminuir. A mansão fica cada vez menor no retrovisor, até desaparecer. O que resta é a estrada molhada, refletindo a luz dos postes como se fossem guias para um novo começo. Você percebe que não precisa de herança alguma para seguir em frente. A verdadeira riqueza é poder olhar para o passado, por mais doloroso que seja, e ainda escolher não deixar que ele defina o seu futuro. A câmera foca em você. Seus olhos firmes, sua expressão carregada de dor e dignidade. E então corta para dentro da mansão. O bilionário caído, quebrado por dentro, rodeado de luxo inútil. A história termina com esse contraste. De um lado, a simplicidade com orgulho. Do outro, a riqueza com vazio. E agora eu te pergunto, se fosse você, aceitaria a herança e mudaria de vida? Ou rejeitaria para sempre um pai que te abandonou? Deixe sua opinião nos comentários. A sua visão pode mudar tudo.